Eu gostaria de continuar a conversa anterior, dizendo que quando criamos mapas e objetos e dos fenômenos no mundo externo, esses objetos e fenômenos permanecem no mundo externo. Quando mapeamos os objetos e fenômenos do nosso corpo, eles se encontram dentro do organismo e dali não saem. Atuam sobre o cérebro, mas é possível atuar sobre eles o tempo todo. Forma-se desse modo uma alça ressonante que produz algo nas linhas de uma fusão corpo e mente. Esses objetos e fenômenos do corpo constituem um substrato animado que fornece um contexto obrigatório para todos os outros conteúdos da mente. Isto quer dizer o seguinte: qualquer trauma que a pessoa sofreu, ele fica armazenado na consciência. Então, forma-se a consciência dos fenômenos do corpo, os objetos e os fenômenos do corpo constituem um substrato, quer dizer, se integra. E esse momento nós temos que olhar o que é o ser humano. Eu não posso tirar o ser humano da situação de humanizadora e colocá-lo junto a Deus, dizendo, a prioristicamente o que ele fala é verdade. Isso não tem mais razão nenhuma. Nós temos que saber que todos eles têm alças de contextos vividos e sobrevividos, de traumas, de alegrias, que estão reagindo no momento da formação de cada ideia, no agora. Então, esse é o tema que se tem, essa situação da fusão do corpo, do corpo como unidade total, e que não podem ser separados uns dos outros, nem para efeitos legais, nem para efeitos de análise dos conteúdos do pensamento. Em resumo, fala aqui Capra. O que chamamos de árvore dependente de nossas percepções depende, como dizemos em ciência, de nossos métodos de observação e de medição. Nas palavras de Heisenberg, o que observamos não é a natureza em si, como dizia Kant, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento. Então, com aquela situação que falamos antes, os métodos de questionamento de cada situação, seja ela de fato, seja ela pensada, dependem da intimidade de cada pessoa, daquilo que ela tem na sua consciência vivida e esquecida. Desse modo, continua, o pensamento sistêmico envolve uma mudança da ciência objetiva para uma ciência epistêmica, para um arcabouço no qual a epistemologia, o método de questionamento, torna-se parte integral das teorias científicas. Então, esse é o tema. Na teoria científica, essa situação do ser humano, da vivência do ser humano, daquilo que Heidegger dizia, viver no mundo, for excluída como um resíduo qualquer, passa a haver uma escolha de elementos e, com isso, se falseia a verdade. Eu acho que essa é uma parte muito importante na modificação da teoria ou do sistema hermenêutico. Del Nero fala, o fascínio e a ignorância provocados pela mente humana advém de sua natureza complexa e de suas relações com o cérebro e com a cultura. Ele fala aqui, os fascínios e a ignorância provém das relações do cérebro e da cultura. Mas a mente não é só cérebro e nem só cultura. É um código que permite a formação dinâmica de objetos, símbolos, relações entre símbolos, ações e percepções, e a valoração linguisticamente mediada de planos e ações e percepções, consciência. Nasce no cérebro humano por artifício da complexidade biológica, capacidade inata para a comunicação, produção de linguagem e progressiva capacidade do neocórtex de representação neural dos fatos e da redescrição desses. Então, o que se quer dizer é que quando alguém pensa, ele não está no aqui e agora. Ele volta ao momento do nascimento e dali para cá tudo o que aconteceu.
São alças de memórias que se manifestam e que muitas vezes bloqueiam qualquer outro tipo de progressão. E isso nós não consideramos. O mau tratamento de um aluno numa escola se reflete dali para frente. Então, esta é a situação que tem que ser considerada cientificamente. Eu gostaria de aqui trazer Habermas. Habermas é um dos pensadores mais importantes da vanguarda do pensamento científico e filosófico atual. Ele diz: entende-se aqui por signo tudo aquilo que leva a outra coisa, o seu interpretante a relacionar-se com determinado objeto da mesma forma como ele próprio se relaciona com esse mesmo objeto. Um signo possui a capacidade de representar um objeto unicamente graças a esta relação tríade. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que uma palavra gera reações totalmente diferentes em cada pessoa. Então, quando eu vou fazer uma comunicação para alguém, a palavra que eu uso pode estar muito clara para mim. Mas para aquele que está na minha frente, tentando me entender, será que ele aceitou ou se absorveu a minha comunicação? Nas empresas, quando se faz uma reunião em que se consertem algumas situações de futuro que devem ser realizadas, se expõe a matéria, se discute a matéria e depois se pergunta para cada um o que ele entendeu. E aquele momento é que se manifestam exatamente os desentendimentos que normalmente ocorrem quando a gente quer comunicar alguma coisa. Uma pessoa entendeu a situação pela metade, a outra entendeu ela pela outra metade, a outra pegou uma situação nuclear, entende a partir daquilo. Cada um entende a situação de comunicação a partir da sua consciência, da sua capacidade de absorver a linguagem como conteúdo de comunicação. E enquanto alguém de um grupo, nesses casos de empresa, não comunicar o que ele recebeu de forma uniforme e todos concordarem com a mesma proposição, não há uma definição. Vamos transferir isso para uma decisão judicial. 3 ministros, cada um pensando de um jeito. E se a gente perguntar para um, ele diz, não, eu entendi isso, o outro entendeu aquilo, o outro entendeu aquilo. No Supremo Tribunal temos 11, e muitas vezes pensando diferentes. Por que não há uma uniformização deste entendimento? E esse entendimento comunicativo vem da Constituição. Ele não pode ser inventado, ele está lá, concreto. E ele tem que ser discutido, definido, por via de paradigmas que possam ser aplicados universalmente. Mas não é um paradigma temporário, é um paradigma concreto, sistematicamente composto. Se não houver sistema, não há paradigma. E como nós já vimos, quando existe um sistema, ele se autodefende dos outros ataques. Se nós não tivermos esses paradigmas consolidados, nós não vamos ter segurança jurídica. O que mostra que a nossa forma de pensar no plano jurisdicional e no plano da aplicação da lei na parte administrativa está falida. Está falida porque cada um pensa como quer e quer impor o seu pensamento. E na medida em que algum magistrado tem um voto consolidado como uma definição definitiva, é um marco da sua carreira. Ora, não vamos ser egocêntricos. Vamos trabalhar num conjunto, formando aquilo que a ciência exige, que é a uniformização de um pensamento que tem que ser aplicado por todo mundo. Dentro dessa situação, a gente precisa evoluir nesse plano da aplicação da legislação. E isso implica numa reforma total da nossa forma de pensar. A hermenêutica tem que ser um dos planos mais detalhados e mais discutidos para que se tenha uma segurança jurídica. Nós não estamos, nesse ponto, dizendo mais uma opinião a respeito disso. Nós estamos trazendo
Os cientistas de vanguarda que cuidam dessa matéria e que tratam ela nos centros educacionais mais importantes do mundo. E nós não podemos chegar a uma conclusão de que aquilo que se pensava há 100 ou 150 anos atrás não precisa ser reformado diante dessa vanguarda. A vanguarda já ultrapassou essa forma de pensar. Essa forma de pensar se transformou num dogma em que se acredita sem ter qualquer fundamentação.